você é Kira A, seu marido é C1C1. A princípio, você pode transferir 2 embriões. A regra é, quando o homem é C2C2, C2C1 e a mulher for Kira A, aí tem que ser um só. Mas mesmo assim, quem é Kira A, mesmo seu marido sendo C1C1, eu dou preferência para um único embrião. Aliás, eu sempre recomendo transferir um embrião de cada vez. Se quiser transferir 2 com esse seu padrão imunológico, pode transferir. Mas o Kira A sempre tem uma força de repulsão. Tanto é quando é Kira A, eu nem peço do marido, porque eu vou fazer um tratamento de rotina específico para quem é Kira A. Então, se você quiser colocar 2 embriões, pode colocar. Mas mesmo assim, eu prefiro transferir um nessa situação. Eu acho a progesterona intramuscular excelente. Se dependesse de mim, eu daria de rotina para todo mundo. E sabe por que eu não faço isso? Porque ela dói. E o mais complicado, porque eu tenho muitos pacientes do Brasil inteiro e não é todo mundo que aplica a progesterona. Então traz algumas complicações. Eu procuro, às vezes, amenizar a dor também, faço dia sim, dia não, faço o dia não com progesterona via vaginal. Eu estou agora aplicando uma progesterona via oral, em forma de filme, que é mais fácil para ela também usar. Tem várias maneiras de a gente dar a progesterona, mas eu acho que a intramuscular é o máximo. A subcutânea também é boa, eu uso algumas vezes. Ela é inferior à intramuscular, mas ela é muito mais fácil para quem mora em outras cidades, quem não tem quem aplique no domingo. Eu adoro progesterona injetável, eu acho a melhor. A videoseroscopia é um exame rico em detalhes, e é por isso que todas as minhas pacientes, todas, sem exceção, antes da transferência embrionária, eu faço uma videoseroscopia. Eu avalio toda a anatomia interna do útero, se não tem pólipo, se é algum mioma que não foi visto pelos exames anteriores. Faço uma biópsia do endométrio para ver se ela não tem endometrite, se tem alguma alteração da receptividade do endométrio, se não é um endométrio hiperreativo, citotóxico, hipoativo, vejo a microbiota endometrial, vejo todos esses detalhes e também o trajeto do catéter para eu ter certeza absoluta que na hora da transferência esse trajeto vai estar livre e vai ser fácil de passar uma transferência de excelência e a máxima chance de resultado positivo. É por isso que eu faço estereoscopia. Antes de responder, vou deixar claro, cada médico tem uma maneira de pensar. E ainda completo, médicos de excelência têm opiniões diferentes, da mesma maneira que você e seu marido não pensam igual em tudo. Então, nessa questão que você apresentou, na minha opinião, se você não estivesse tomando progesterona, eu introduziria a progesterona via vaginal. Portanto, no meu entender, eu não tiro, mas o seu médico excelente deve ter uma ideia diferente. Então, não dá para a gente julgar um caso só por um comentário seu. Talvez ele tenha outras razões, eu não sei, mas eu particularmente adoro dar progesterona via vaginal porque relaxa o útero e muitas vezes eu prolongo até 18, 20, 22 semanas. Gemelar, eu vou com progesterona vaginal até 32, 34 semanas. É a minha maneira de pensar para prevenir o parto prematuro, porque ele relaxa o útero. Querem ver uma outra situação comum? Essa semana, uma das pacientes, no retorno, fomos avaliar o que faríamos. Ela tinha feito já 2 coletas e nessa última teve um embrião euploide. Eu falei, não seria bom você fazer uma nova estimulação para ter mais um embrião euploide, porque a sua idade já está avançada, imaginando que vai dar certo com essa transferência. Até você se recuperar do nascimento, você vai estar com mais de 40 anos e a sua chance é menor. E ser filho único nem sempre é aquilo que você quer. Então é muito importante ter uma ideia do planejamento familiar do casal. E ela falou, eu quero, mas meu marido não quer. Ela fez com uma cara de pesar assim, casamento é assim. Ela mostrou que ela queria. O marido, por alguma razão particular dele, ele falou que não queria. Eu sempre nessa hora, se ele estiver presente na conta. Esse tipo de pergunta é muito comum entre os pacientes. Como a sua? O senhor acha que compensa? O senhor acha que vale a pena? Isso é muito peculiar
para cada paciente. Se você tiver em mente que você tem um embrião D3, que tem uma grande chance de ser um embrião aneuploide, você transferir esse embrião, abortar, traumático. Se for uma outra alteração, nasce um bebê com problema, uma coisa muito traumática, porque não é só você cuidar da criança com problema. Eu sou claro, você e seu marido vão morrer um dia, e quem vai cuidar desse adulto com problema? Então a minha ideia é, vale a pena assim, descongelar, chegar até blastocisto e fazer biópsia. E se der errado, aí você passa por um outro plano, dependendo da sua reserva, já vai para a doação ou tenta mais uma vez, dependendo muito da maneira que você encara os fatos. Mas eu acho que o melhor caminho é esse. A nossa estatística média para ovorecepção está entre 70% e 72%, já tivemos picos até de 80% com muitos casos e até algumas vezes menor. Mas a média é 70% a 72%, essa é a nossa média. E é muito interessante a porcentagem. Se eu falo que tem uma chance de 2%, ela fala, então pode dar certo. Mas se trocar essa frase, eu quero dizer que a chance de dar errado é de 98%. Então, provavelmente, vai dar errado. Há pouco tempo, tive uma paciente que era muito ruim o ovário e eu falei para ela, sua chance é de 0,000001. Então, é muito raro. Ela falou, então pode ser que dê certo. O marido prontamente captou. Falou, meu bem, você não entendeu. Ele falou que só colocou isso no final devido à fé e à religiosidade dele. Ele não contrariu o poder divino. Então, às vezes, a maneira que a gente fala, eu não posso contrariar o poder divino. Eu nunca falo impossível. Eu falo que a estatística é baixíssima, mas eu tenho que explicar. Eu nunca desafio a fé, nem eu. Concluindo a frase, eu tenho grávida, uma com 46 e uma com 47 anos com os óvulos próprios, mas não é uma regra. E era sim uma boa reserva ovariana. Agora, a paciente tem uma reserva ovariana de 0,002 e acha que vai dar certo, eu não contrario o poder divino. Eu sou uma pessoa que tem fé, mas eu tenho que deixar claro isso, porque ela vai ter um desgaste emocional, expectativa, tomando injeções, vai custar um dinheiro para ela, não é um valor pequeno, porque tem todo o custo do procedimento. Eu não recomendo, mas muitas falam, mas eu quero tentar, eu preciso tentar. Eu entendo isso. Isso às vezes é uma ponte para tentar uma vez para ver que não deu certo. Aí ela passa para a doação. Mas eu aviso sempre e sou muito claro com a chance de resultado para que não cause um desapontamento para ela e uma frustração de coisa que eu avisei claramente. Mas às vezes elas acreditam, tenho 2%. Adoro essa pergunta. Até que idade podem engravidar? Eu faço até 55 anos com óvulo doado. Mas se quer saber, mas com óvulos próprios? Olha, eu faço até 43, 44, depois de uma vasta explicação para o paciente dos riscos, da sua chance de engravidar, da chance de resultado, que vai depender da sua reserva ovariana e de outros detalhes também. Depois dessa idade, tem paciente que quer fazer assim mesmo, porque ela me pergunta, se eu tenho certeza que não vai dar certo? Eu não posso ter essa certeza. Eu posso dizer para você que a sua chance de dar certo é 0,000001. Eu ponho esse 1 e eu falo, devido à minha religiosidade, que eu nunca contraria o poder divino. Mas depois de 45 anos para cima, é muito difícil. Mas eu tenho grávida com os próprios óvulos. Pode sim, pode tomar sua clifagem durante a estimulação ovariana, até durante o preparo do endométrio para a transferência embrionária. O glifage não é só um remédio para diabetes, ele também tem um poder anti-inflamatório, anti-angiogênico e uso frequentemente associado aos tratamentos para adenomiose. Ele melhora também a adenomiose quando associado a outros medicamentos, porque ele é anti-angiogênico, anti-inflamatório e melhora muito. Então, não tem nenhum problema. O que eu acho do teste da microbiota intestinal e vaginal, eu não peço nem a intestinal e nem a vaginal. A intestinal, porque é muito complexo, é algo que não é numa área de minha atuação, não sei nem como resolver quando houver uma desbiose. Da vagina, ela é simples, mas eu peço da microbiota do endométrio, lá de dentro do útero,
que é onde o embrião vai se implantar. E essa microbiota dentro do útero tem que estar perfeita. A quantidade de lactobacilos tem que ser perfeita, é tudo perfeito para que o embrião tenha uma condição ideal para a implantação. Portanto, eu não peço nem intestinal, nem a vaginal, mas eu peço frequentemente a endometrial e adoro e faço questão de tratar. Essa é uma pergunta que angustia muitos pacientes. Por que nessa segunda estimulação os meus embriões não alcançaram o estágio de blastocisto e na primeira alcançaram? Bom, pensando de uma maneira simples, porque os óvulos que você produziu talvez não eram tão bons quanto a primeira estimulação, ou talvez a qualidade do sêmen também não era bom nesse momento. Talvez a estimulação dessa vez também não foi adequada. Talvez aquela corte de óvulos dessa onda folicular talvez não eram bons. Não dá para saber. É claro que quando isso acontece, a paciente fica angustiada e o médico também. O que a gente faz? Muda o protocolo, muda a suplementação, acrescenta algo mais e depois tudo dá certo. São coisas que acontecem, não é fácil, mas acontece. Todas essas canetas emagrecedoras têm as suas peculiaridades. O Mounjaro em especial é diferente de todas. A grande maioria dessas canetas, o tempo de parada dessa medicação são 30 dias antes do procedimento. Mounjaro são 2 meses. Porque todas elas retardam o esvaziamento gástrico e na hora da sedação a paciente pode ter náuseas, vômitos e aspirar os vômitos e ter uma complicação gravíssima. Tem alguns efeitos colaterais e muito interessantes dessas canetas emagrecedoras que eu já recomendei para maridos que comem demais, maridos que fumam e que bebem demais, porque o mal-estar pode impedir ou dificultar, pelo menos, que ele queira continuar fumando. Ele diminui muito. Eu não receito, mas eu posso recomendar que procure um médico especialista com esse objetivo. Em resumo, a regra é essa. Mounjaro, você tem uma homocisteína de 11,37 e também um MTHFR, o metileno tetraidrofolato redutase, também alterado. Esse caso, temos que usar a enoxaparina na transferência embrionária e também abaixar essa homocisteína com vitamina do complexo B e a betaína também abaixa. Mas a homocisteína elevada tem consequências que podem levar a um aborto na gestação. E tem outras consequências também, se fala muito em os médicos que cuidam de menopausa, idade avançada, reposição hormonal, eles valorizam muito a homocisteína e querem valores até mais baixos que nós exigimos. Tem alguns que falam que mais do que 8 está alta. Eu acho que mais do que 10 merece um tratamento específico como esse. Eu estou falando para você para ter uma gravidez, um bom desfecho e muito bem sucedido. É importante esse rigor, ter todos os detalhes para que haja uma semelhança total. Algumas vezes nós adicionamos alguns exames complementares, painel genético, alguns querem saber alguma coisa da origem da paciente, qual que é a sua ancestralidade. Tudo isso pode ser feito caso o paciente queira. Alguns pacientes falam, eu não quero tanta semelhança porque eu vou contar. Se ele vai contar ou não, é uma decisão do casal, dela e do marido. Mas nós fazemos sempre com a máxima precisão para que ela esqueça que aquele bebê tem alguma coisa que não tenha deles, o casal. Para nós isso é importante, é fundamental. Porque nós mesmos, no futuro, nós esquecemos que foi ovo doação, de tão parecido que são essas crianças com o casal. Nós achamos maravilhoso a ovo doação. É um critério da medicina que leva a tantos casais sendo felizes que nós temos orgulho de participar desses programas de ovo doação e ajudar esses casais que tanto querem. As doadoras do IBGO são avaliadas por nós médicos, por mim, doutora Rogério, doutora Paula, doutora Thaís, e avaliamos em primeiro lugar a sua idade, que tem que ser inferior a 32 anos, a sua saúde geral, sua saúde reprodutiva, fase cariótica, doenças infecciosas, tudo compatível com qualquer mulher que queira engravidar de maneira segura. Aí ela passa com a Mariana e preenche um cadastro que ela se autodescreve. Cor dos olhos, da pele, sua estrutura física, seu peso, sua estatura, qual o trabalho que ela executa, como ela desfruta as suas férias. Pedimos para ela mandar uma mensagem para a possível receptora para ver qual o temperamento dela, o que ela gosta de fazer, para ver essa similaridade. Ela ainda, depois dá uma fotinho dela de criança, seu tipo de sangue,
que tem que ser compatível com o casal que vai receber o óvulo para ser fertilizado com o sêmen do marido. Todos esses detalhes são feitos com o máximo rigor para. Essa pergunta é extremamente interessante. Você quer saber se tem uma grande diferença se nós usamos o ciclo natural, sem dar remédio nenhum, pode ser até o natural modificado, quando comparamos com o ciclo medicado, que nós damos o hormônio estradiol para preparar o endométrio. Na taxa de gravidez de sucesso, não. O que se fala é que o desfecho obstétrico, quando ele é medicado, pode aumentar a incidência de prematuridade, eclâmpsia, hipertensão arterial. Mas, honestamente, um pré-natal bem feito, como nós do PJ e outros médicos também fazem, não tem uma diferença consistente. Muitas vezes eu tenho que fazer o ciclo medicado porque a paciente tem adenomiose, por exemplo. Eu tenho que bloquear os hormônios e não vejo nenhuma diferença final em um pré-natal bem cuidado. Então não fique triste não. Passou o ciclo natural espontâneo, eu acho excelente, eu faço até na maioria dos casos. Mas passou, vai engravidar e vai dar tudo certo. Sim, fevereiro está aí. Então tenha esses próximos dias uma ótima alimentação, um bom sono, use os seus suplementos de maneira adequada, com muita fé, tudo vai dar certo. Estarei atento, concentrado e acreditando muito que tudo vai dar certo. Assim deverá ser. Se o induction ou clomifene reduz a fragmentação do DNA do sêmen, olha, se for é muito pouco. Existem algumas publicações falando que se você induzir a espermatogênese, você pode diminuir a fragmentação. Não é o remédio mais indicado para isso. Vai depender um pouco do nível de fragmentação que ele tem. É uma alternativa meio fraca, mas pode usar. Na pior das hipóteses, não vai adiantar nada. Mas tem outras recomendações muito mais importantes. Essa pergunta é bacana. De rotina do metilfolato. Não é necessário dar metilfolato para todo mundo, mas para organizar e facilitar, evitar a fadiga de questionamentos, eu dou para todo mundo. E ácido fólico pode ser, se você não tiver o metileno tetraidrofolato alterado ou outras condições, eu posso falar ácido fólico, não, tem que ser metilfolato. Para que não haja questionamentos, eu dou metilfolato para todo mundo antes da FIV, pelo menos 3 meses antes da transferência embrionária. Clomifene para homens e mulheres, quando eu indico? Quando for necessário. Eu indico sim, eu indico para o homem muitas vezes, quando for uma coisa suave, só para fazer um comecinho, eu indico o Indux também, que é o clomifene. E para a mulher também, mas é necessário, antes de tudo, saber se tem indicação. Indico quando for necessário e quando for indicado. Você fez 4 perguntinhas, vou responder todas de maneira bem objetiva. Quanto tempo antes parar com o Monjaro? 2 meses antes tem que parar, antes de qualquer estimulação ovariana ou transferência embrionária. Maravilhoso. Se Deus quiser ver a fotinho sua com o bebê no colo e vamos atrás de mais um bebê. Eu acho muito bonitinho quando alguém fala meu segundo milagre. Eu concordo totalmente. Porque nós estarmos aqui, saudáveis, ótimos, falando, nós somos já um milagre do poder divino. Porque quando você vai, se você conhecer o iceberg dos abortos ou da gravidez, vê que nós, normais aqui, somos a pontinha do iceberg. Toda gravidez é um milagre. Seu bebezinho é um milagre, gestações espontâneas são um milagre, a saúde e a perfeição do poder divino é um milagre maravilhoso. Já que tocamos no assunto de biópsia embrionária em doadora de óvulos, não é proibido fazer. Se for o desejo da paciente, pode fazer. Tem algumas recomendações quando o homem tem alguma alteração cromossômica. Muitas vezes ela tem uma história familiar, então ela não quer correr esse risco, mas não é uma recomendação. E todas as clínicas do mundo inteiro, eu não conheço nenhuma aqui, aceita como garantia dizer que tem pelo menos um embrião euploide, porque depende de tantos fatores. Pode fazer. Eu nem contesto, mas não é uma recomendação. E quando uma mulher tem 42 anos, eu tenho uma de 45, não quer fazer biópsia. Eu recomendo, mas ela não quer fazer. Nem toda recomendação o paciente aceita. Existe um lado bem democrático da nossa parte, recomendamos, mas não quer fazer, não faz. Não recomendamos, quer fazer, faz. É uma democracia bem objetiva.
Essa pergunta é interessante, mas essa conta sua não fecha. Em primeiro lugar, para ter um embrião euploide depende da carga genética do homem também. E às vezes aquele lote de óvulos que você recebeu, que sejam 6 ou 8 óvulos, deram 2 ou 3 embriões euploides. Às vezes você tem 14, 15 óvulos e não tem um embrião euploide. São muitas coisas, são detalhes que não pode você chegar a essa conta exata como você está querendo. Se eu tiver tantos óvulos, eu vou ter tantos embriões euploides. Essa conta não fecha. Por isso que a gente vai com a ciência, com a inspiração e com a fé. E normalmente os nossos óvulos são uma quantidade que varia de 8 a 12. E não tem nenhum questionamento de garantia, porque não é uma recomendação nossa, de quase todas as clínicas do mundo inteiro não recomenda fazer biópsia embrionária quando é óvulo de doadora, se não houver nenhum outro motivo para isso. De repente o seu marido tem uma alteração cromossômica. Muitas novidades estão aparecendo, ainda não está nenhuma consolidada. Nesse último livro que eu lancei ano passado sobre essa parte, que tem o título de Ame Seus Ovários, eu falo sobre a rapamicina. E a rapamicina tem mostrado cada vez mais no mundo as suas indicações. Recentemente saíram 3 artigos falando sobre o uso da rapamicina para mulheres que têm baixa reserva ovariana, que aumentou o número de óvulos, para mulheres que têm endometriose, também foi muito mais bem sucedida a fertilização após o tratamento com a rapamicina e até do ponto de vista imunológico. E está chegando também os peptídeos. Sobre a rapamicina eu vou comentar em algum vídeo essa semana, se der tempo, vou falar sobre esses 3 artigos que são uma promessa que estão virando uma realidade. E nós já estamos nos preparando, estou me preparando para já indicar a rapamicina, que é um grande avanço que já está virando presente. Tem mais um trabalho do Ziff Williams em Nova York, que ele vai acabar em setembro. Então, ultimamente, tem saído muitos artigos. Eu até vou atualizar o que eu escrevi no meu blog sobre endometrite e vou colocar esses recentes artigos com controvérsias, mostrando que não atrapalha. Tem artigos que falam que atrapalha sim, mas está aumentando o volume de artigos falando que a endometrite não tem um valor maior. E nesse congresso, eu acho que não cheguei a finalizar na outra resposta, ele põe que o resultado é o mesmo. Eu acho que existe um exagero no diagnóstico de endometrite, mas nesse momento ainda eu trato. Mas quando ela baixa para 4, 5, se chegou nesse nível, eu não trato mais. Mas o probiótico nesses casos, eu continuo. A endometrite, que não cura, não é nada fácil. Quantas vezes eu faço a biópsia, vem aquele CD138 alto, vem com 15 plasmócitos, eu trato, diminui só um pouquinho, não adianta. Trato outra vez, não diminui quase nada. Trata outra vez, até aumenta. Isso pode acontecer. E aí tem algumas situações. Em primeiro lugar, hoje em dia eu associo muito no primeiro tratamento com probiótico do até algumas vezes corticóide. Quando não tem jeito, eu até faço aquela ressecção mecânica do endométrio, que tira aquele endométrio doente, inflamado, para crescer um outro endométrio em cima. Essas são alternativas, mas tem alguma coisa que está surgindo muito interessante. Eu sempre falo que eu desconfio muito de tanta endometrite. E hoje em dia, cada vez mais estão saindo artigos que mostram que essa endometrite não atrapalha a implantação. E eu acredito. O ano passado eu fui num congresso em Barcelona sobre controvérsias, e uma das aulas era endometrite. Realmente existe? Esse era o... Mas esse caso é interessante, talvez até esteja me ouvindo aqui, porque ela já tem seus 2 filhos, ela não queria de jeito nenhum ter muitos óvulos. Então eu comecei de leve, com uma medicação muito baixa a dosagem, mas falei que com poucos óvulos ela poderia ter nenhum embrião. Mas ela queria, de qualquer maneira, não congelar embrião nem mesmo óvulo. Então eu dei uma dosagem baixa, ela teve 5 óvulos, só isso. Falei, olha, com 5 óvulos você vai ter um embrião, 2 embriões ou até 0 embriões. Sabe o que aconteceu? Ela teve 4 blastocistos. 4. Quando eu liguei para ela, eu falei, ela vai brigar tanto comigo, e de tanto que ela insistiu que não queria congelar embrião. E quando eu liguei, ela falou uma frase mais rápida do que eu ia falar. Quando Deus quer, não tem jeito. Graças a Deus, Deus que quis. Aí eu achei interessante. Quando tem fartura, tudo supera. Ela já transferiu 2, engravidou de primeira, ela transferiu 2, engravidou outra vez. Está com a família completa.
Minifib sempre é uma pergunta interessante. Eu vou dizer para você que pode ser uma indicação em casos excepcionais. Não é para todo mundo, mas eu indico em algumas situações específicas. Por exemplo, uma paciente que tem uma idade avançada e tem uma reserva ovariana muito baixa, um antimileriano baixíssimo. Nesse caso, tanto faz eu dar uma dosagem alta ou baixinha, vai ser o mesmo resultado. Se eu der 300 unidades, vai ter 2 ou 3 folículos. Se eu der 150 ou 100, até menos, vai ter os mesmos 2 ou 3 folículos. Essa é uma boa indicação que não vai mudar em absolutamente nada eu exagerar na medicação. A outra situação é uma história que eu vou até contar para vocês de uma paciente que tinha um ovário maravilhoso. Ela tinha 32 anos, um ovário muito bom, mas tinha uma restrição religiosa que ela não queria congelar óvulo e nem embrião. Ela não queria. Então, nesse caso, foi indicado o Minifib para ela. Essa pergunta pode gerar muita polêmica, porque você fala do MTHFR, que é o metileno tetraidrofolato redutase, e do PAI4G4G. Muitos médicos vão falar, mas nem preciso usar enoxaparina. O que tem a ver, saber a dosagem não é necessário. Nesses casos, eu e outros também, nós recomendamos a enoxaparina. Mas a sua pergunta é, será que 40 miligramas é suficiente? Isso independe de qual é a sua trombofilia. Vai depender muito mais da sua estrutura física, se você é grande, obesa. Aí nós fazemos um exame de sangue chamado anti-XA, depois de umas 3 ou 4 horas de você usar a enoxaparina. Se estiver entre 0,2 e 0,4, tá bom. Se estiver fora desse quadro, pode ser necessário aumentar a dose. Aí tem que calibrar de acordo com o paciente. Nada a ver qual é a sua trombofilia. Depende muito mais da sua estrutura física. Deu para entender minha resposta? A sua pergunta é extremamente interessante, porque a velocidade que caminha a ciência é incrível. Já se faz muitos procedimentos, mas até chegar ao ponto que será provado para o ser humano, muitas provas deverão ser feitas. Ter um óvulo sintético, injetar o DNA humano, vão ter que fazer isso em animal, durante um longo tempo, evoluir, para depois, em alguns detalhes, eu acho que vai demorar. Vai chegar a esse ponto, eu acho que vai, mas eu acho que vai demorar. Tem muita coisa nova surgindo que vai melhorar muito, mas sempre esbarra nos princípios éticos e poder levar algumas coisas sobre a eugenia. Será que está certo fazer isso? Não é tão simples assim. A ciência caminha rápido, mas autorizar demora um pouco mais, porque existe uma ética, graças a Deus, ética envolvendo essas restrições. Essa pergunta é cheia de nuances e características e pode ser questionável, mas de um modo geral minha resposta é: descongele o seu embrião D3, aguarde chegar em blastocisto e aí você transfere. E aí tem um outro detalhe: espera chegar em blastocisto e faz biópsia embrionária ou não? Vai depender da sua idade agora, a sua idade de quando você congelou o embrião, são muitos detalhes. De um modo geral, uma resposta genérica é: descongele, espere chegar até blastocisto. Mas se você falar, e se eu quiser transferir em D3? Pode também, pode. Tem que conhecer muito bem o caso. Muitos falam, D3 não, mentira. Você pode transferir em D3 com muitos bons resultados, mas tem que saber qual é o caso. Não é para todo mundo, são situações específicas. Eu transfiro em D3 algumas vezes com um alto índice de sucesso. Cada caso é diferente do outro. Aliás, o assunto microbiota endometrial cada vez mais faz parte de todos os congressos internacionais, o assunto microbiota endometrial, como falha de implantação até abortos. Por isso eu fiz esse e-book que eu estou mostrando aqui agora, que fala tudo sobre a microbiota endometrial e sobre esses exames com detalhes importantíssimos que vão ajudar a melhorar a chance de implantação. Eu já falei, inclusive, em um Instagram, aqui numa das minhas respostas, sobre o crispatus, como é importante esse lactobacillus para ter uma ótima receptividade. Eu vou colocar aqui esse link para esse assunto que está falando no site e também o e-book que eu tenho falando em detalhes sobre a microbiota endometrial. O tratamento de microbiota não impede a relação sexual. Eu não sei exatamente como está sendo o seu tratamento da microbiota endometrial ou da disbiose do endométrio. Normalmente os exames que eu peço eles são bem detalhados, vem com todas as alterações da microbiota endometrial e vem junto uma receita dos medicamentos indicados, probióticos, prebióticos, tudo que deve ser tomado.
mas de modo geral não tem nenhuma relação e nenhuma restrição para a relação sexual.